Eu sou a professora Susan Maísa Gemelli, de Francisco Beltrão, Paraná. O objetivo desse vídeo o propósito dele é para estar concorrendo às vagas de professor PAE do estado do Paraná. Eu escolhi, entre os dois estudos de caso que foi proposto, eu escolhi o estudo de caso 1 do aluno JP. O aluno, então, ele tem 15 anos, ele encontra-se na 6ª série, matriculado, né? Logo, ele já está fora, né, da faixa etária correta que seria para a sua idade. O JP, ele apresenta dificuldade de aprendizagem, dificuldade intelectual e de conteúdos, né? Então, nós temos que pensar que é um aluno que, além de estar fora da sua idade, em relação à série, ele tem todas essas dificuldades, essas limitações, e junto a isso, ele tem uma dificuldade de socialização, no sentido de que ele não consegue ficar sentado muito tempo, ele não anda a todo momento pela sala, e a questão ali da interação com os colegas é um pouco limitada devido a essa falta de entendimento dele de algumas regras e o não conseguir segui-las, né, por conta dessas limitações que ele apresenta. A JP também ele apresenta dificuldade na questão de matemática, nas operações de multiplicação e de divisão. E em português, ele tem dificuldade na aquisição, né, de textos, ali na construção, na leitura e também na ortografia, e ele não respeita a pontuação, né. Então, nós temos que pensar que todo o processo das dificuldades que ele apresenta hoje é porque lá atrás ficou, né, alguma questão em aberto que não fez sentido para ele não conseguiu entender, né, elaborar o entendimento ali da forma correta de se estar usando. Então, antes de tudo, eu tenho que criar para o JP uma rotina. Ele precisa ser autorregular, ele precisa se regular. Ele não consegue ficar sentado, então eu tenho que montar estratégias para que aos poucos ele vá entendendo que dentro da sala de aula ele precisa sentar em determinados momentos, que ele não pode levantar a hora que ele quer. Então vai ser criada uma rotina para ele, com as regras, com o que é aceito, o que não é aceito, se ele conseguir, digamos assim, cumprir com o que está proposto lá, ele tem o merecimento, ele ganha algo, né, seguindo aquilo até o momento que ele consiga se autorregular. Então, ele precisa, primeiro de tudo, ser regulado, entender o objetivo de estar ali, de ficar ali, tem que fazer sentido para ele, né. Depois que a gente conseguir fazer essa regulação dele, vai ser focado a forma de trabalhar na questão do português, que é onde ele tem bastante dificuldades também, vai ser trabalhado com fichas de leitura, né? Eu vou dividir o processo em 3 frentes de ação. Vai ser a parte de atendimento individual, no caso, a questão da aprendizagem mesmo, o enfoque, né? O em grupo é a questão do todo o corpo docente, né, que vai estar acompanhando, e junto com o que eu passar das limitações do JP e do que ele precisa, a partir da onde que nós estaremos partindo com o conteúdo de cada matéria, os professores então vão estar organizando atividades adaptadas para que a gente consiga fazer uma progressão, né, dos conteúdos com ele, e de colaboração também, né, de colaboração com os colegas, né, a sala, o social dele vai ser trabalhado também, de que forma que eu devo chegar no meu colega, como que eu devo conversar, ensiná-lo, né, ensiná-lo também a essas regrinhas básicas de convivência, para fazer sentido na cabecinha dele, né. Então, em português e em demais matérias dá para trabalhar também, né, que seja da parte de humanas, fichas de leituras, onde vai ser começado com frases curtas. Nessas frases eu já consigo trabalhar a leitura, a entonação da voz, aí já entra a questão da pontuação, né? O porquê que eu tenho que entonar a voz de uma forma diferente na hora da interrogação, da exclamação, para que serve o ponto final,
a vírgula, eu consigo em uma frase, eu consigo trabalhar toda essa questão, a ortografia também, eu consigo abordar todos esses temas e explicando para ele como que eu uso, e através de uma ficha de leitura que contenha uma frase, eu consigo abrir brechas para trabalhar várias outras coisas na oralidade, né? Por exemplo, quando eu pergunto algo para alguém, como que eu tenho que fazer a minha entonação da voz, o que vai no final da frase, então, né? Se eu estou perguntando qual é a pontuação que eu coloco no final, aí eu posso trazer também, dentro dessa mesma frase, dessa primeira ficha de leitura, eu posso trazer atividades, né? Que ele tenha que localizar o ponto, que ele tenha que, em outras frases, colocar, né, a pontuação correta, as palavras, né, jogo da memória com palavras, a questão da ortografia, né, tudo isso eu consigo trazer, né, para ele, e começando com frases, então a ficha de leitura, e progredindo conforme eu vejo que ele vai entendendo a lógica, vai sendo aumentados os níveis até chegar na parte de paragrafação, né? A questão dos textos, começo, meio e fim, por que que eu começo dessa forma, o que é o começo, né? O meio, o que acontece no meio da história ali, né? E o final, eu tenho que dar um final para minha história, então como que eu termino a minha história? Isso tudo eu consigo trabalhar na oralidade com ele e também com a ficha de leitura, né? Então, abordando dessa forma, ele vai tendo um entendimento, sabe? E essas limitações que foram apresentadas no estudo de caso dele, vai sendo superadas, né? Com esse olhar diferenciado para ele, né? Ele não precisa agora de imediato acompanhar a turma, ele precisa ser adaptado às atividades para que ele consiga entender, para que consiga fazer sentido para ele aquela explicação, para daí sim ele conseguir ficar sentado, para ele conseguir prestar atenção, não ficar passeando na sala, né? Porque é como nós, se algo não faz sentido, alguma explicação, qualquer coisa que está sendo apresentada para nós, se não faz sentido, não tem como a gente prestar atenção, a gente nem consegue, né? Porque não faz sentido, né? E é o que está acontecendo com ele. Então, foi pulado etapas na questão da aprendizagem dele, que agora precisa parar com o professor apoio ali, acompanhando ele, precisa ver o nível que ele está e daí seguir adiante, né? Não adianta eu querer pular etapas, porque não vou conseguir regular ele, ele não vai conseguir parar, não vai conseguir aprender e não vai ter sentido eu estar ali, né? Se eu não olhar realmente para ele e mostrar, ensinar e fazê-lo compreender o que é certo e o que ele precisa realmente estar aprendendo, né? Na questão de matemática, o JP ele apresenta dificuldade nas operações de divisão e multiplicação, né? Então, se ele está apresentando dificuldade em multiplicação, quer dizer que lá as contas de mais e menos ali não fez muito sentido para ele, porque faltou algo para que ele conseguisse entender a lógica da multiplicação. Então, eu tenho que voltar e trabalhar a questão de conjuntos com ele, né? Isso tudo com material concreto, né? Material dourado. Eu posso pegar ele e ir pela escola, contando as coisas, dividindo nesse grupo quantas árvores a gente achou na escola. Daí conta lá, põe no grupo as árvores. No outro grupo, sei lá, janelas, portas. Então eu preciso voltar com o JP e trabalhar as questões de conjunto, para daí sim eu conseguir trabalhar a multiplicação e consequentemente a multiplicação, né? Isso tudo questões isoladas, operações isoladas, sem, né, ainda lá o textinho para interpretar, para retirar as informações. Depois que foi sanado, que ele conseguiu compreender a lógica da multiplicação e da divisão, aí sim eu consigo inserir os problemas matemáticos, né? Então, tirar as informações do probleminha para montar a continha, né? E para chegar no resultado. Questão de centena, dezena, unidade também, tudo isso eu consigo abordar na construção das operações, né? E para depois ir para a questão dos textos lá, das questões com operações, né? Isso seria então um atendimento individual que eu estaria dando para ele, né?
o olhar diferenciado para a criança, né? O suprir o que ele necessita realmente, né? Para daí sim dar continuidade aos conteúdos e quem sabe em algum momento ele está conseguindo acompanhar realmente a turma, né? Então isso seria no atendimento individual. Quando eu falo daí do atendimento em grupo, seria mesmo os alunos, né? Os colegas, como que eu vou inserir ele no grupo, né? Como que ele vai conseguir fazer trabalho em grupos? Então, assim, depois de ser trabalhado toda essa parte do individual dele, do autorregular ele, eu começo a inserir ele a fazer trabalhos em duplas, né? A todo momento eu vou estar por perto, mas eu não vou fazer por ele, eu não posso fazer por ele, eu tenho que dar liberdade para que ele consiga permanecer no ambiente seguindo as regras que já estão estipuladas sem desregular, né? Porque ele entendeu qual que é a regra, né? Então, a questão de fazer trabalho em grupos, ele conseguir já ter autonomia de se localizar, mesmo que a atividade dele seja adaptada, que ele faça a atividade dele, né, que vai ser diferente do colega, mas ele vai estar fazendo a sua, que ele consiga falar sobre a sua atividade, né, para a turma, né. Então, esse em grupo vai ser trabalhado dessa forma, né. E já quando fala da colaboração do social, do restante, é quando eu envolvo os professores, né. Os professores das outras matérias, né, de todas as outras matérias, eles vão trabalhar em conjunto comigo, no sentido de que, matemática, então, ele tem a limitação dele, que ele está ainda em multiplicação e divisão. Então, o professor da matemática vai trazer atividades adaptadas ao nível que o JP está, né? Por mais que a turma esteja lá na frente já, né?